boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, não sei que horário que vocês estão. É muito bom estar aqui novamente. Sou eu, o professor Kleber Tourinho, e vamos falar hoje sobre um novo assunto, uma nova abordagem. Na semana passada nós tratamos sobre denotação e conotação, a gente vai fazer um breve resumo daqui a pouco. Mas agora vamos trabalhar com um outro conceito, um assunto novo, que vamos trabalhar nessas duas aulas, na aula desta semana e na aula da semana que vem, beleza? Para vocês? Então vamos lá. O assunto que nós vamos trabalhar essa semana será figuras de linguagem. Figuras de linguagem. Como assim, professor? Figura de linguagem. Olha, gente, todo mundo sabe que a gente se comunica, a gente fala, toda hora está trocando mensagens com alguém, de forma oral, de forma escrita, às vezes apenas um gesto. E nesse momento a gente de vez em quando utiliza alguns recursos expressivos, alguns recursos que fazem com que a nossa fala, a nossa compreensão, a nossa mensagem, ela fique mais rica, né? A gente possa fazer com que a nossa mensagem ela seja transmitida de acordo com a intenção que nós queremos passar, certo? As figuras de linguagem podem estar associadas, por exemplo, à escolha de palavras. Às vezes a gente escolhe algum tipo de palavra para expressar nossas ideias, ou a estruturação da frase, ou seja, a forma como eu coloco a minha frase, a forma como eu organizo essas palavras dentro de uma frase. Também a formulação das ideias, ou seja, como eu quero passar as ideias, ou então a escolha dos fonemas de um texto, a escolha dos sons. Vamos ter paciência que o titio Tourinho vai explicar isso com bastante cuidado para vocês, tá bom? Então prestem atenção. Só para a gente lembrar que na aula passada falamos sobre denotação e conotação. Isso é só um lembrete, rapidão, viu? Então, denotação, vocês lembram o que é? Denotação é quando a palavra ou aquela expressão, aquela comunicação, ela tem um sentido real. O sentido realmente, como diz aqui, ó, restrito. Palavra com significação restrita, ou seja, o sentido real. Então, quando eu digo, por exemplo, cachorro, eu estou me referindo ao animal canino, né? Então, aquele cachorro. E a conotação já é a palavra em seu sentido figurado, ou seja, a palavra com significação mais ampla. Então, eu posso dizer que determinada pessoa é um cachorro, aí eu já estou usando a figura de linguagem. Ou então, eu levo uma vida de cachorro, significa que eu levo uma vida ruim, entendem? Então, cachorro na denotação é apenas o animal. E cachorro na conotação pode ser muita coisa. Na denotação, as palavras têm um sentido comum dos dicionários, aquele sentido primário, o primeiro sentido que você vê no dicionário. E na conotação, as palavras têm sentidos que extrapolam o sentido comum, vão muito além. A palavra na denotação tem um modo automatizado, e na conotação, a palavra é usada de maneira criativa. Na denotação, a linguagem é mais comum, mais direta, né? E na conotação, a linguagem é rica e expressiva. Por que eu fiz questão de fazer essa revisão? Porque figuras de linguagem ou recursos expressivos da linguagem tem tudo a ver com isso, galera. Tudo a ver. Tudo a ver principalmente com a nossa amiga conotação. Isso mesmo. A nossa amiga figuras, linguagem figurada, tá bom? Bom, as figuras de linguagem são estratégias que um escritor ou um falante ele aplica em determinado texto com o objetivo de fazer algum efeito na interpretação do leitor, como eu falei no começo. Eu tenho uma determinada intenção na hora que eu falo, na hora que eu utilizo a minha linguagem, e eu quero que o meu leitor, ou o meu ouvinte, ou a pessoa com quem eu estou me comunicando, ela possa receber isso com um determinado efeito. Ok? As figuras de linguagem, elas são comumente divididas em 4 tipos, de palavra, de pensamento, de construção ou fonológicas. Nessa aula de hoje eu vou falar apenas das figuras de palavra e das figuras de pensamento. De construção e fonológicas a gente deixa para uma aula posterior, beleza? Então, figuras de palavra e figuras de pensamento. Figuras em que eu vou utilizar a palavra para poder passar uma ideia, e figuras de pensamento é aquela que eu vou usar uma ideia diferente. Então vamos ver do que nós estamos falando. As figuras de palavras principais são esses 4 tipos aqui. Eu gostaria de deixar bem claro para vocês que nós não estamos esgotando todas as possibilidades, ok? Nós estamos falando apenas das principais aqui, até para vocês não ficarem com muito conteúdo. Então, vocês vão achar grande,
mas já é uma filtragem que o Torinho está fazendo, viu? Então, quais são os principais 4 tipos aí? São comparação, metáfora, metonímia e catacrese. Ei, professor, é cada nome esquisito, mas é para ser esquisito mesmo, velho. Não é que seja esquisito não, é porque vocês não estão acostumados a usar esses nomes. Mas a partir de agora a gente vai usar, hein? Vamos aprender cada tipo, um por um. Vamos lá. O primeiro deles é a comparação. Vamos lá. Comparação é a aproximação de 2 termos entre os quais existe alguma relação de semelhança, entenderam? Quando você tem duas coisas, 2 termos que têm algo parecido, igual na metáfora que a gente vai ver daqui a pouco, porém a comparação é feita por meio de um conectivo e busca realçar determinada qualidade do primeiro termo. Então preste bem atenção nesse exemplo aí. A chuva caía como lágrimas de um céu entristecido. Veja que eu estou fazendo uma comparação da chuva com o quê? Com lágrimas. E entre um termo e outro, olha o que eu uso, um conectivo, uma palavra que está ligando os dois. Por isso é que é uma comparação. Quando eu digo, por exemplo, o professor Torinho é igual ao Superman. Claro que é uma mentira, mas é igual a... Eu estou fazendo uma comparação, estou comparando o professor Torinho com o Superman. Agora, o que seria a metáfora? Guardem bem essa palavra, porque metáfora ela vai ser muito usada em toda a vida de vocês. Sabia disso? Onde quer que vocês forem, vocês vão ver metáforas. Metáfora é o emprego de um termo com significado de outro em vista de uma relação de semelhança entre ambos. É uma comparação subentendida. Como assim, professor? O que é subentendido? É aquela comparação, mas não é uma comparação direta, sabe? É uma coisa meio escondida. Quando eu digo, seus olhos são espelhos d'água. Olha só, eu estou comparando os olhos com espelhos d'água. Só que eu não estou usando o que aqui? Não estou usando como, é igual, se parece. Entendeu? Então é uma comparação mais indireta. Eu posso fazer uma comparação assim. Você se parece um anjo. Ora, eu estou fazendo uma comparação. Agora se eu disser, você é um anjo. Eu estou sendo, tá vendo? Não uso a expressão conectiva. Vou dar alguns exemplos aqui, ó. Ele se torna um animal quando está dirigindo. É uma metáfora. Eu não estou dizendo aqui que ele é um animal, mas que ele se torna um animal. Ou seja, ele se parece um animal. Olha só esse exemplo aqui. Delicado como uma pétala. Exemplo de uma propaganda. Se está falando de quê? O que é delicado como uma pétala? O vestido da menina. Afinal, essa propaganda, né, esse cartaz, é de uma loja de aluguel de roupas. Delicado como uma pétala. Então está comparando o vestido a uma pétala. E está usando o que? O como. Portanto, se será comparação ou metáfora? Claro, com certeza será comparação. Um outro exemplo aqui, dessa tirinha. Usando a linguagem dele. Acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Ele, hã? Veja que ela usa, ó. O amor é como uma flor. Aí ele não entendeu nada, entendeu bulhufa. Aí depois a menina usa a linguagem dele. O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Usou a linguagem dele, né? A linguagem dos automóveis. Mas veja que ela comparou o amor primeiro como uma flor e depois o amor como o motor de carro. Como ela está fazendo isso aqui, está usando o como, ela está fazendo uma comparação. Agora preste atenção aqui, essa folha, essas 2 folhinhas aqui lembram o quê? Sim, lembram um pulmão, olha só. Então está fazendo uma comparação com o pulmão, a imagem? Está, só que a gente sabe que não tem necessariamente uma palavra, algum termo aí que esteja ligando a palavra folha à palavra pulmão. Então essa imagem é como se fosse uma metáfora, é uma metáfora, tá? Uma comparação direta. Cuidando da natureza, a gente cuida da sua vida. Então essa folha representa o pulmão e representa também a natureza. Por isso seria uma ideia de metáfora. Olha só esse aqui também. Tempo é dinheiro. Tempo, veja a imagem, dinheiro. Isso aqui é uma metáfora ou uma comparação? Claro que é uma metáfora.
nós estamos comparando o tempo com dinheiro, mas a gente sabe que tempo não é realmente dinheiro, não é isso? Mas, fazendo uma metáfora entre os dois, a gente tem essa ideia que a gente quer passar. Perfeito, pessoas? Vamos agora passar para uma outra figura de pensamento. Olha só essas duas imagens. Aqui nós temos uma xícara e aqui nós temos uma boca. O que será que nós estamos falando? Estamos falando do cataclebe. Catacrese. É o emprego de um termo figurado por falta de um termo próprio para designar determinadas coisas. É uma metáfora desgastada pelo uso excessivo. O que é a catacrese, então? É quando eu não tenho uma palavra muito apropriada para dar para alguma coisa, e aí eu uso uma metáfora bem assim, mais aproximada, porque se parece, né? Então, por exemplo, essa parte daqui da xícara, como é que a gente chama geralmente? A asa da xícara, né? Aí a gente tem, alguns exemplos, olha. Perna da cadeira, braço do sofá, asa da xícara quebrou-se, boca do estômago, dente de alho, raiz do cabelo, céu da boca, que é o caso aqui, ó. Então você está usando uma catacrese. Você não tem uma palavra melhor, você utiliza dessa substituição aí. Perna de cadeira, braço do sofá, asa da xícara, dente de alho, raiz do cabelo, né? Batata da perna e por aí vai. Bom, agora vamos passar para um dos mais importantes, dos mais interessantes, que é a metonímia. Gravem bem esse nome também. Resumindo, a metonímia é quando você substitui um nome por outro, porque tem alguma relação de sentido entre eles, certo? Exemplo de metonímia: o autor pela obra. Quando você diz assim, gosto de ler Machado de Assis. Ora, Machado de Assis é o nome de um escritor. Como é que você vai ler Machado de Assis? Você substituiu a obra literária de Machado de Assis pelo nome do escritor. Então você fez uma metonímia. Só lembrando que a palavra metonímia, meto vem da palavra mudar em grego, e nímia da palavra nome. Então metonímia significa mudar o nome. Outro exemplo, inventor pelo invento. Edison ilumina o mundo. Se você estudou direitinho história, você sabe que foi Thomas Edison quem criou a lâmpada. Então, quando eu digo que Edison ilumina o mundo, eu estou dizendo que as lâmpadas iluminam o mundo. O símbolo pelo objeto simbolizado. Quando eu digo, não te afastes da cruz. Quer dizer que é para você ficar preso, grudado com a cruz o tempo todo? Não. Essa cruz aí é uma metonímia para a palavra religião cristã. Então, não te afastes da religião, porque cruz não é o símbolo do cristianismo. Outro exemplo de metonímia, o efeito pela causa. Sócrates bebeu a morte. Como o cara bebe a morte? Pelo amor de Deus, né? Ele não bebeu a morte, ele bebeu veneno. Mas o veneno aí representa a morte. Foi trocada a palavra morte pela palavra veneno e foi criada assim uma metonímia, certo? Olha o exemplo aí do Machado de Assis, Eu já li o Machado de Assis, agora quero devolvê-lo. Aí a bibliotecária, ressuscitar! Mas não é só uma brincadeira, né? Ele não leu o homem Machado de Assis, ele leu a obra de Machado de Assis. Outro exemplo de metonímia, causa pelo efeito. Moro no campo e como do meu trabalho. Quer dizer, não é que ele coma do trabalho dele, ele come do alimento que ele produziu. Continente pelo conteúdo. Exemplo, bebeu sozinho um copo de cerveja. Já viu aquela brincadeira que diz, ei, você já comeu uma lata de sardinha? A pessoa, não comi não, lata de sardinha, eu como a sardinha que está dentro. Ou então, você já bebeu um copo d'água? Não, eu não bebo copo d'água não, eu bebo a água. Mas pode, viu gente? Pode fazer sem problema nenhum. É uma metonímia. É quando você substitui o que está dentro de algo pelo que está contendo ele, né? Então, quando eu digo bebeu sozinho um copo de cerveja, ele bebeu o líquido que estava no copo. A parte pelo todo também é interessante. Quando diz assim, meu pai tem muitas cabeças de gado. Ora, me responda aí, ele tem só a cabeça do bicho? Só a cabeça? Não, ele tem um bicho inteiro. Mas aí a gente fala, o gado inteiro, né? Só uma metonímia que fala de uma parte pelo todo, certo? Então as metonímias geralmente são esse tipo de construção, em que você substitui um nome por outro porque tem uma relação de sentido. Marca pelo produto, minha filha adora Danone. Danone é o nome de uma marca, a gente vai ver daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Espécie pelo indivíduo, o homem foi à lua, né? O homem, todos os homens foram à lua, mas apenas alguns, né? Os astronautas foram à lua. A empresa pelo empregado, quando a gente diz os correios não passam na minha rua.
Não é que os correios, não, pelo amor de Deus, né? É o carteiro. É igual quando a gente diz também, ó, eita, amanhã vai ter lixo. Quer dizer, você quer dizer o quê? Se amanhã o carro do lixo vai passar. Então você está fazendo uma metonímia também. Outro exemplo, a Energisa cortou a luz da minha casa. Não foi a Energisa quem cortou. Quem cortou foi o eletricista. Mas como é uma empresa, né? Agora vamos ver aqui a marca pelo produto, que é quando a marca vira nome. Só para vocês terem uma ideia como é bacana esse negócio de metonímia. Eu gosto muito, é uma das figuras de linguagem que eu mais gosto. Olha só, Bombril. Todo mundo sabe que o Bombril não é Bombril. Bombril é uma marca de uma esponja de aço. A gente tem a Arsolan, né, que também é muito conhecida, está mais baratinha até por sinal. Mas a gente mesmo diz assim, às vezes a gente diz assim, eu vou comprar um Bombril da Arsolan. Mas a marca ficou tão famosa que todo mundo hoje já chama ao invés de chamar esponja de aço, chama Bombril. Cotonete é outro exemplo, né? O nome adequado é hastes de algodão flexível, mas aí a gente já conhece como cotonete, né? E aí a marca ficou tão famosa que todo mundo agora só chama de cotonete, né? Cotton em inglês, né? Algodão. Outro exemplo aqui, maisena. Essa marca, a marca maisena, ela hoje é usada para o produto amido de milho. Se você for no mercado e achar outras marcas, eles não colocam maisena, não, eles colocam amido de milho. E a maisena ficou tão famosa que por meio de uma metonímia, relembra esse nome, metonímia, ela virou o nome até do produto, né? Band-Aid é outro exemplo, se chama curativo adesivo. Foi, né, criado aí pela Johnson & Johnson e hoje quase ninguém fala curativo adesivo, fala mesmo Band-Aid. Xerox, olha que interessante, a palavra Xerox é o nome da empresa, a empresa Xerox, mas na realidade a marca o nome do produto é fotocópia, são fotocópias, ou xerocópias, como alguns dizem, né? E o nome é Xerox. Leite moça, quem não gosta do leite moça, né? Eu não estou podendo mais porque está muito doce, de jeito nenhum. Na realidade é o leite condensado, mas a gente só chama de leite moça. Miojo, não é miojo, gente. Miojo o nome correto é macarrão instantâneo, mas o Nissin Lamen da miojo ficou tão famoso que acabou virando sinônimo. Jeep também é um carro off-road, ou seja, um carro para você andar fora das estradas, andar no meio do mato, no deserto, etc. Mas a marca Jeep ficou tão famosa que pegou, né? O carro pegou. Chiclete. Mais um caso que virou fenômeno. O nome adequado era goma de mascar. Ninguém compra goma de mascar, compra chiclete. Chiclete, como é o nome daquele chiclete? Big, né? O Big não é chiclete, o nome é goma de mascar, mas a marca Chicletes ficou tão famosa que por uma metonímia já ganhou a marca pelo produto. Um outro exemplo de metonímia é a parte pelo todo. Quando o camarada chega para a menina e diz, eu vim pedir a mão da sua filha em casamento. Rapaz, ele não quer a mão só não, né? Você sabe disso, né? Ele não quer só a mão, mas vamos pular essa parte. Pedir a mão em casamento é porque a mão é o lugar onde se coloca o quê? A aliança, né? Então, por um processo de metonímia, essa mão da menina ou do rapaz virou um símbolo do casamento. Então, pedir a mão em casamento é pedir a pessoa toda. Quando eu digo também, fulano é um bom garfo, então é um instrumento pela pessoa que utiliza, é outra metonímia. Ok, gente? Bom, vamos dar uma pausa aqui e daqui a pouco a gente fala sobre figuras de pensamento que também são bastante interessantes, tá bom?